Tá sentindo o aroma? É de crescimento do seu negócio, porque tá chegando o podcast Café com Negócios, o seu podcast de empreendedorismo, gestão e inovação. Antes da gente começar o bate-papo desta vez, quero lembrar você para curtir e compartilhar o nosso podcast com quem você acha que merece prosperar e também ter insights valiosos, além de entrevistas esclarecedoras. Desta vez, com Letícia Ribeiro. Saúde, Letícia! Saúde! Tudo bem? Tudo bem, Que você? prazer tê-la aqui, viu? Saúde, bons negócios. Muito gostoso o cafezinho oferecido pela Letícia Ribeiro, ela que é estrategista de crescimento e também fundadora e CEO da BPM Group, especialista em transformar negócios em marcas fortes, lucrativas e preparadas para escalar. Com sólida experiência em gestão, brand e também estratégia de crescimento, a Letícia, ela ajuda as empresas, faz com que as empresas se unem, garantindo estrutura, lucro e principalmente crescimento. Além dessa atuação executiva, vale lembrar que a Letícia também é conselheira em compliance e governança corporativa. Isso dá a ela aquele poder de 360 graus, uma visão macro, garantindo conformidade, crescimento e, claro, legado. Que bacana poder saber que você ajuda o próximo. Isso é muito legal porque a gente se sente com um propósito verdadeiro e valioso. Eu queria até, para que a gente possa começar esse nosso bate-papo, esse cafezinho, como é que você quis entrar neste ramo para fazer com que empresas pudessem crescer mais e mais? Bem-vinda ao podcast Café com Negócios. Muito obrigada, Átila. Depois dessa apresentação, não tenho o que dizer, só muito obrigada mesmo por estar aqui e, como você disse, ajudar o próximo. Para mim, o empreender é exatamente isso. Se você abre um negócio olhando só para si, só para o teu umbigo, infelizmente ele não vai prosperar. Quando você pensa no outro, em como você utiliza esse conhecimento em favor do outro, a tendência é que o seu negócio cresça, acelere, e isso unindo toda essa gama de conhecimentos que vamos comentar aqui. E da onde que partiu o estalo? Você falou, puxa, eu quero entrar por este caminho. Eu sei que você até gosta de relembrar muito o seu passado, faz essa comparação com os dias atuais. Como que era a sua vida antes e como é a vida hoje, ajudando essas pessoas através do seu trabalho? Eu costumo dizer que a aceleração de negócios, ela me encontrou, não foi algo que eu busquei. Meu sonho de menina, olhando o passado, venho do interior, interior mesmo, fronteira com o Paraguai, e o meu sonho de menina era ser advogada e quem sabe um dia ser juíza. E eu brinco muito que Deus realizou o meu sonho de ser advogada até o momento que ele falou assim, agora vai realizar o teu propósito. E é Olha muito que legal. bacana porque os negócios, eles me encontraram, não foi algo que eu busquei. Eu comecei a entender sobre posicionamento justamente para ingressar como advogada. Como disse, vim do interior e quando cheguei a Campo Grande, através de uma grande empresa que eu trabalhei por anos, foram mais de 10 anos, trabalhei na Inersul, que hoje é a Energisa. E quando eu saí, me formei, eu era a Letícia da Inersul, ou a Letícia da Energisa. E as pessoas me ligavam para saber corte de energia, parcelamento de luz. Eu falava assim, não, eu quero agora que as pessoas me enxerguem como uma advogada. Então eu fui buscar esse conhecimento. Como eu faço para tirar o sobrenome de uma empresa que por anos, né, trouxe até bagagem muito de negócios corporativos que aprendi lá. E aí eu fui estudar posicionamento, brand, construção de autoridade e eu desenhei isso para mim. Então eu abri o meu negócio já sabendo, na época, um escritório de advocacia, o que eu queria construir. E eu construí o meu nome dentro do cenário jurídico e muitos amigos chegavam assim, Letícia, mas você vem do interior, você não tem parente aqui, como você consegue esses clientes? E durante o período que eu advoguei, eu fiz parcerias com ministros em Brasília, eu fiz parcerias com empresas interessantes, das quais me buscaram por conta do posicionamento. E aí foi onde eu disse, olha, eu estou fazendo simplesmente o posicionamento da minha marca, do meu nome. E aí, Letícia, me ensina, quero aprender sobre. E aí eu comecei a estudar e a ensinar isso. E fui cada vez mais sendo direcionada para o mundo de negócios. Até hoje, com a BPM, que é uma empresa que exatamente faz isso. Posiciona sua marca no seu mercado para que você venda mais, apesar
do mar de concorrência só pelo poder do seu nome. Então foi muito dessa trajetória, eu digo que é um propósito mesmo, porque não foi algo que eu busquei, sabe aquilo que é natural, Sim. que vai te encontrando? E sou apaixonada ainda pelo direito, por isso que fico como conselheira em algumas empresas, não são todas, são conselhos administrativos, deliberativos, para perpetuar legado. Porque hoje a gente precisa dessa visão 360. O empreendedorismo ele é muito romântico, né? Eu abro uma empresa aqui para ter uma lucratividade, mas como que você estrutura isso? Porque dependendo de como você estruturou, uma ação trabalhista te coloca numa Sim. falência. Então, é importante ter essa visão como um todo. E é justamente nesse cenário que eu auxilio as empresas hoje que procura a BPM. Você deu vários momentos aí para que eu possa já aproveitar e querer entender mais da sua atuação. Mas já que você tocou, né, na BPM Group, queria que você falasse como surgiu a ideia de criar em si, claro, a própria BPM, né, por mais que você trouxe o seu propósito, e a partir disso, você passa a ser uma empreendedora. Então, quais foram os aprendizados e também virada de chave que você passou a enxergar sendo uma empreendedora através da BPM? Legal. A BPM ela surgiu muito pela conexão com pessoas. E é isso que o café nos proporciona, né? Essas conexões grandiosas. Eu trabalhei em alguns projetos de posicionamento, onde conheci pessoas que eram interessantes, que trabalhavam com a mesma questão de marca, de posicionamento. E a gente uniu expertise. Você é bom em uma coisa, eu sou boa em outra. E se a gente unir todas essas nossas expertise e criar de fato um negócio robusto? Porque quando eu trabalhava só com posicionamento, ainda advogando, muitas pessoas falavam assim: Letícia, quero lançar um curso. Ou quero lançar uma mentoria. E eu não trabalhava com isso, eu trabalhava só com um posicionamento, que na minha visão é o primeiro movimento para você vender qualquer coisa na internet. É você saber se posicionar, o seu nome chegar primeiro. E outras pessoas já tinham expertise em fazer lançamentos, em fazer parte de audiovisual. Então a BPM ela nasce desse conjunto de 4 pessoas inicialmente, onde uma fazia lançamento, a outra posicionamento, a outra audiovisual e design. Então a gente se juntou para construir um único projeto de uma cliente, viu que deu certo, deu match e a gente construiu a empresa. E foi bem bacana porque a empresa ela já nasceu funcionando, então ela já tinha clientes antes mesmo da gente buscar cliente no mercado. E já tinha colaboradores, então a gente já trouxe pessoas para trabalhar e ela se tornou uma empresa robusta em 7 meses. A BPM tem 7 meses de existência, tem colaboradores, tem clientes e tem até um valuation, que é algo que a gente pode comentar legal. mais à frente, que é uma construção de negócios com equity, né, com uma venda futura. Então ela não nasceu só para ser um empreendedorismo de um lucro que eu posso, de uma renda extra que eu posso ter, mas sim como uma construção de negócio mesmo. Porque foi juntado pessoas com expertise em nível de senioridade. Então você já sabe, se a gente se unir Sim. aqui para entregar algo que o mercado não tem. E essa é uma dor muito grande de Campo Grande, que o marketing, ele não entrega. Então, não sei se você já teve uma experiência de contratar uma empresa de marketing, infelizmente a grande maioria não entrega. Vende muito, fala muito e faz pouco. A BPM ela nasce com um padrão de excelência, tanto que o time interno eles compram esse valor. Se não for para fazer com excelência, eu nem faço. E quando a gente entrega algo, o time mesmo já pergunta: é a excelência que você pode entregar? Porque se não for, vai Aí ser também. solicitado, porque é um valor de uma construção. Então a BPM ela nasce disso, de dores que o mercado tem e de expertise que as sócias possuíam e de enxergar uma oportunidade, principalmente na nossa capital. E tá no nome, né? O BPM não é à toa. Não é à toa. Brand, posicionamento e marketing. Vamos lá, você por várias vezes colocou aqui a palavra posicionar, o verbo, né? A palavra posicionamento. Deixa claro para quem está do outro lado, nos acompanhando, o que é se posicionar. Então, porque às vezes a pessoa acha que é só gravar um vídeo, é só fazer um post bonito, não, mas o que é de fato se posicionar? Perfeito. Posicionamento é espaço ocupado. Onde eu estou, eu ocupo um espaço. Você tem um posicionamento, eu tenho um posicionamento, uma criança de 2 anos tem um posicionamento.
A diferença, quando a gente traz isso para o mundo dos negócios, é o posicionamento estratégico. É eu saber o que as pessoas vão saber, vão sentir através da minha presença. Eu posso ocupar um espaço de ser uma especialista ou posso ocupar um espaço de ser só alguém que faz. Essa percepção do que o outro tem sobre mim é isso que é o posicionamento, principalmente um posicionamento estratégico. Eu costumo dizer que nós temos o poder de dirigir o que o outro pode pensar sobre mim. Muitas vezes a gente não para pensar. É verdade. Né? Eu tenho esse poder. Como eu chego no ambiente, o que eu falo, como eu reajo, como são os meus negócios, eu gero percepção. O outro, ele pode ter percepção sobre mim da maneira com que ele quer. Mas quando eu tenho um posicionamento muito bem alinhado, a percepção dele é comandada por mim. E ele nem sabe. Isso é um posicionamento estratégico. Qual que é o espaço que você quer ocupar na mente do seu cliente? Não só na mente, né? Quando a gente fala de brand, a gente já fala de coração. Aquele espaço que é só seu. Então, hoje, a gente pode até fazer essa pergunta. Que espaço eu estou ocupando dentro dos meus negócios? Se eu quero ocupar um espaço de excelência, que ações de posicionamento eu tenho para ocupar esse espaço de excelência? Então, posicionamento nada mais é que espaço ocupado. Todos nós ocupamos espaço. Sim. A diferença é, será que eu sei qual é o espaço que eu estou ocupando? E aí, para deixar claro, quando você fala todos nós, é todos nós mesmo, né? Então, todos têm essa possibilidade. Mas deixando claro que não basta só querer, é preciso atuar. Colocar a mão na massa, querer. Queria que você deixasse mais claro também para as pessoas o que é preciso para fazer para se posicionar, aceitando não só as orientações, mas no dia a dia de um empreendedor. Perfeito. O empreendedor, ele tem vários momentos que ele pode se posicionar na vida. Às vezes ele atendeu um excelente cliente. Ele pode usar esse ambiente, essa experiência prévia e vir para a rede social ou para o círculo que ele tem e se posicionar sobre isso. Dizer, olha, acabei de fazer uma reunião interessante com o Átila Eugênio. O Átila, ele tem essa e essa dificuldade e a nossa empresa vai atuar aqui. O que eu estou fazendo? Percepção de mercado. Primeiro, estou ancorando o seu nome à minha empresa. Então, isso é um posicionamento estratégico. E estou mostrando para o outro o que eu quero que ele veja. Não é simplesmente uma agência de marketing. Mesmo porque, no nosso caso, a gente não se posiciona como agência. Isso é espaço ocupado. Então, se eu quero me posicionar, eu vou pensar o que o outro precisa saber sobre a minha empresa. O que o outro precisa saber sobre mim? Então, eu como empresária, se eu quero que o outro tenha uma percepção de que a minha empresa resolve o problema dele, eu vou abrir o meu celular. Gente, isso aqui é maravilhoso para você hoje se posicionar. Porque você se posiciona não só para quem está à sua frente, mas para todos que estão te assistindo. Eu posso fazer um simples vídeo e esse vídeo é um ativo de posicionamento. O posicionamento é eu ocupar devidamente o meu espaço com ações práticas. Vou lá, vou fazer um stories, vou fazer um vídeo, vou fazer uma postagem, mas não por acaso. Não vou fazer uma postagem para viralizar. Vou fazer uma postagem que tem o objetivo de atrair o meu cliente ideal. Então, eu posso abrir o vídeo hoje e falar com todo mundo. Mas eu posso abrir um vídeo hoje e falar com aquele cliente que eu sei que vai passar o cartão para mim e que eu vou fazer diferença na vida dele. Não só porque ele comprou da minha empresa, mas de fato a minha empresa consegue entregar aquilo que ele está precisando. E quando a gente fala em estratégia de crescimento, que é a sua especialidade, o posicionar é um primeiro passo para que a empresa esteja preparada para subir degraus? E eu queria que você até aproveitasse e falasse quais são os maiores desafios que os empreendedores têm para seguir nessa escalada. Com certeza, o posicionamento ele é o principal degrau para que a gente possa escalar os negócios. Eu costumo dizer que é o 80-20 do empresário. O 80-20 é você fazer 20% de ações que vão te dar 80% de resultados. E o posicionamento, principalmente nas redes sociais e fora dela, é o nosso 80-20. Quando eu vou em um evento do Café com Negócios, é o meu 80-20. Eu estou lá me posicionando para outros empresários, conversando sobre a minha empresa, auxiliando, gerando valor. É o 80-20. Então, esse primeiro passo não é só investir em um marketing, é realmente ver que ações que eu posso gerar para trazer lucratividade para minha empresa. Então, quem que eu vou definir do meu time que vai ser a cara do meu negócio? Uma das atuações que nós trabalhamos muito é o marketing orientado ao fundador.
Se você percebeu hoje na rede social, tem muitos fundadores que não precisavam, CEOs que não precisavam e estão todos os dias nas redes sociais. Ali é o 80-20, ele sabe que quando ele aparece, a empresa dele vende mais. Então esse é um primeiro degrau para que esse empresário pare de pensar o marketing, o posicionamento, o brand como simplesmente coisa de internet e dizer, ali é um espaço que está os meus clientes. Então eu preciso estar onde o cliente está. Porque eu e você, a gente não levanta de manhã falando assim, hoje eu vou comprar da empresa X. A não ser que seja uma necessidade muito grande, Muito né? absurda, exatamente. No dia a dia eu estou lá, vivendo a minha vida, abro a rede social e eu vejo alguém falando de algo que eu falo, nossa, não é que eu preciso disso? E o que a gente faz? Compra. Então, um dos motivos para que esse empreendedor ele esteja nas redes sociais é para crescer, sim, esse negócio dele. E os principais desafios está na dependência só de uma única pessoa para construir esse posicionamento. Muitas vezes o empresário delega isso para uma agência que faz uma postagem totalmente aleatória, que não condiz com o que a empresa é, que não condiz com o posicionamento de negócios. E esse é um grande desafio, é trazer esse empreendedor para dentro do posicionamento. Se até os grandes empresários, multimilionários estão fazendo marketing, o porquê que esse empreendedor não pode fazer? O que impede ele de fazer? Esse é um desafio, é quebrar essa crença. Você acha que o Flávio Augusto precisaria estar fazendo posts nas redes sociais? Respondendo perguntas? Não, mas por que ele está ali? Porque ele sabe que aquilo gera equity para o negócio dele. Não é nem lucro, é equity. E recentemente ele lançou um negócio digital que já superou todos os negócios que ele já construiu juntos na vida. Foi algo que ele disse. E isso vem muito desse posicionamento que ele criou. Então, se eu fosse deixar assim, um conselho para 2026, você que está fazendo o seu planejamento estratégico de 2026, agora em 2025, é separe dinheiro para investir no 80-20, que é um posicionamento e o marketing. A BPM é uma excelente empresa, mas nem precisa ser a BPM, pode ser você construindo isso, tendo tempo, energia, para construir de fato o que essa empresa precisa para crescer. Isso é pensar na estrutura da empresa com antecedência, com calma, com planejamento, visando lucro, com certeza, né? Não pode deixar de atrelar a estrutura para o lucro, mas tendo a resposta que é a percepção de valor, algo que você defende muito, esses 3 pilares. Eu queria que você falasse para mim da importância deles estarem alinhados para que o resultado final possa ser alcançado. Perfeito. Nós temos a estrutura, a percepção de valor e o lucro. Eu não tenho como ter lucro se eu não tenho estrutura. E hoje muita gente fala, minha empresa fatura milhões, só que faturamento é métrica de vaidade. Final das contas é o quanto tem de lucro líquido do negócio. Então, eu preciso pensar essa minha estrutura de negócio, os produtos que eu vou vender, a minha presença digital, minha presença offline, como uma estrutura que me permita ter lucro. Quando eu saio de dentro da minha empresa, quais são os produtos que eu posso ofertar para o mercado? Tem empresas que ela não sabe o que ela vai vender amanhã. Ela não sabe o que ela vai vender no próximo mês. E isso é muito ruim, porque isso é falta de estrutura. Eu preciso ter um planejamento mínimo do meu semestre, do meu trimestre e do meu mês. Então, eu preciso saber se na semana que vem eu vou vender uma consultoria, quais são as ações que eu vou fazer durante a semana para me gerar 10 vendas. Quantas vendas eu quero gerar? Tem um empresário que ele não tem essa métrica. E isso é a estrutura. Então, a estrutura é ter esses números. Quando a gente fala de negócios, quando eu pergunto para o empresário, o que você faz? Ele vem dizendo, eu faço marketing, eu faço gestão. Gestão não, eu faço marketing, eu faço loja de roupas. Ele vem trazendo o que a empresa faz. Mas, na verdade, o empresário, o empreendedor, o que ele faz mesmo é gestão. É ter essa estrutura, esses dados na mão. Quanto de lucratividade eu tenho no final das contas? Porque, às vezes, o meu faturamento é de 1 milhão. Só que o meu lucro é de 100 mil. Será que vale toda essa estrutura para esse lucro tão pequeno? Às vezes é melhor ter produtos menores, com um ticket mais alto ou com um ticket médio, entender qual é o perfil do meu cliente ideal para que essa estrutura gere de fato lucro. Senão eu não tenho essa construção. E no mínimo, se eu não tiver essa construção, no final das contas eu não tenho lucratividade. E tudo isso me permite ter uma percepção de valor. A Sephora abriu recentemente uma loja aqui no shopping. Quantas pessoas tinham na fila? Ixi, mais de 1.000, né, se eu não me engano? Mais de 1.000 pessoas. Mas o Brasil não está em crise?
E por que que essa marca consegue colocar mais de 1.000 pessoas dentro de um shopping numa fila? Porque ela tem percepção de valor, eu tenho um porquê eu quero estar ali. Será que hoje a gente consegue ter uma percepção de valor para a nossa empresa? O cliente prefere a minha empresa ao invés da empresa do fulano? Será que eu tenho essa informação? Porque se eu for olhar lojas de maquiagens, de produtos, de cosméticos, tem várias. Sim. Mas por que que preferiram essa? Tem N fatores ali, claro. Tem o fator Sim. novidade, tem outro, mas tem muita percepção de valor. Compensa eu comprar nessa loja em detrimento de A, B, C, porque tem uma percepção de valor muito grande. E muitas vezes os empresários não olham para isso. Qual que é a percepção de valor que a minha empresa tem no mercado? Se ela deixar de existir, vai fazer diferença para os outros? A concorrência e a minha empresa, quais são os diferenciais? E isso vem muito dentro do posicionamento. Por isso que não tem como tirar. É percepção de valor, estrutura e lucro. Se eu não tiver estrutura e nem percepção de valor, eu não terei o lucro. Agora, como é que eu tenho a percepção de que a minha empresa está pronta para crescer, para dar esse passo? Porque a gente precisa ter a realidade de que às vezes falta o recurso, ou então a minha perna não vai alcançar lá, ou também não é o momento, porque às vezes é mais retração você se cuidar, organizar a casa para depois pensar, onde é que chega esse momento, como é que a gente consegue ter essa percepção? Com os dados na mão, gestão. Todo empresário tem que fazer gestão. Então, para eu saber se eu estou no ponto de crescer ou de escalar, eu preciso conseguir lidar com o mínimo dos meus negócios. Eu preciso conseguir saber se eu estou conseguindo entregar, se o meu produto é bom, se o meu produto tem um NPS, que é a nossa pesquisa, né, satisfatória, se eu tenho time para entregar, porque não adianta crescer e escalar a todo custo. Esse é o maior erro dos empresários, é querer expandir antes da hora. Então, primeiro, eu tenho que organizar a casa. O que é organizar a casa? Eu preciso saber se o meu posicionamento, primeiro, está adequado? Se sim, eu tenho time para entregar aquilo que eu estou prometendo para o mercado? Porque se eu não tiver time, o que vai acontecer? Eu vou começar a crescer e vou cair na mesma proporção, porque eu estou vendendo e não estou entregando. Isso é péssimo, porque isso trabalha na reputação da empresa automaticamente no posicionamento. Eu consigo manter minha empresa pelo menos de 3 a 6 meses se eu não vender nada hoje? Se eu não vender nada nos próximos 3 meses, a minha empresa sobrevive? Porque se eu não tenho essas reservas, é igual reserva pessoal. Sim. A empresa não está pronta para crescer. E às vezes eu estou querendo crescer porque eu estou olhando o vizinho e o outro vizinho, eles estão crescendo. Mas a grama do vizinho, nem sempre o verdinho significa que tá certo. Então a gente precisa olhar para os nossos números. Para eu crescer, para eu escalar, eu tenho que ter a estrutura mínima. Pessoas, processos e uma reserva de emergência para o negócio. É aí que entra o seu método tão comentado, tão falado de arquitetura de autoridade. Precisa estar bem arquitetado para ter autoridade fora do seu negócio, para o mercado externo? Perfeito. A arquitetura de autoridade, ela vem muito nessa construção de uma identidade de marca. Todos nós, como eu disse, tem um posicionamento, tem uma mensagem que ela é passada. E muitos dizem que são autoridade, mas quando na verdade não é, porque quem diz que nós somos autoridade ou não é o mercado. Não é eu querendo dizer ou os meus clientes querendo dizer isso. Então, a arquitetura de autoridade, ela vem muito nessa identidade de marca, identidade de negócio, produtos bem construídos. Então, eu vou construir dentro do offline e dentro do digital, de fato, uma arquitetura. Como eu vou me mostrar para o mundo? Quais são os meus diferenciais, as minhas percepções internas que faz sentido mostrar para o mundo? Quais são os valores dessas marcas? Da tua marca propriamente dita, da minha marca, são valores diferentes. Nós podemos vender a mesma coisa, mas ter uma arquitetura diferente totalmente, ter uma arquitetura de autoridade totalmente diferente uma da outra e os dois terem sucesso. Por quê? Essa arquitetura é como que eu vou construir aquilo que está interno para o externo, com identidade de marca, com brand, com diferenciais competitivos, com a identidade visual. Identidade visual, muita gente diz que é marketing, mas é um pilar só. Toda essa construção, ela precisa ser muito significativa para que o cliente escolha você em relação do teu nome e do nome do teu negócio. Então, essa arquitetura é realmente arquitetar, igual o engenheiro, ele vai pensar tudo primeiro, quais são os materiais, o arquiteto ali olhando os materiais para depois construir. É a mesma coisa.
que você tem na tua história que eu posso mostrar para o mundo? Isso é uma conexão. Às vezes a empresa ou o empresário esquece disso. Às vezes ele tem, como eu, vem do interior, isso conecta com pessoas. Muitas vezes não, ele pode ter nascido em outra cidade, mas ter algum ponto de conexão com o cliente. E isso muda a percepção do outro sobre aquilo que você também está vendendo. Você está falando de percepção, mas a gente acaba vivendo numa sociedade, numa realidade de informação, de exposição. A todo momento, você citou o celular, nós estamos sendo filmados ou estamos filmando. Eu queria que você deixasse claro para a gente como é possível, né? Como é possível fazer e ter autoridade, mas sem perder a autenticidade. Isso é muito importante. Porque muita gente quer fazer o quê nas redes sociais? Viralizar. Tem curso de viralização a cada esquina do Instagram. Mas isso, quando eu busco essas artimanhas, eu deixo de lado quem sou eu, que é o que eu estava dizendo para você, que maior nos diferencia e nos traz conexão. Então, eu sou engraçada na vida real. Eu posso ser engraçada nas redes sociais e dentro do meu negócio? Sim. Não, Letícia, eu sou mais séria, eu sou mais reservada. Eu posso manter essa seriedade e esse mesmo tipo de pessoa mais reservada nas redes sociais? Sim. É isso que te torna único. O grande problema é querer imitar pessoas. E o que eu gosto muito de falar para os empresários é que você não é blogueiro. Então, eu não preciso ser uma Virgínia na internet para ter a minha autoridade. Eu posso construir a minha autoridade com base na autenticidade que eu tenho. Eu, Letícia, eu sou uma pessoa muito professoral. A minha fala, eu sou de explicar, eu sou de falar muito, didática. E eu já tentei ser mais engraçada. Fala assim, não tem que ser mais engraçada. Só que isso perde a autenticidade. Eu não consigo ser assim. Só que exatamente essa forma faz com que eu venda, de fato, quem eu sou, traga a autenticidade, e os programas de acompanhamento, mentoria, acabam sendo vendidos por isso. E o meu público que precisa desse nível, ele não vai procurar um público que é engraçado. Porque tem gente que é engraçado e ensina. Por natureza. Por natureza e ensina muito bem, não é demérito nenhum. Só que tem gente que aprende mais com didática. Então, todos esses cenários fazem com que a gente não perca a nossa autenticidade. Então, eu preciso dizer assim, quais são as palavras, os sentimentos que eu quero que as outras pessoas tenham, que já é natural em mim e eu posso trazer nas redes sociais. Se para você é natural ser uma pessoa mais cuidadosa, não tem problema trazer isso para a rede social. E um teste que a gente pode fazer de percepção é perguntar para as pessoas próximas, quando você lembra do meu nome, qual é a imagem, qual que é o sentimento que vem à tua mente? Esse exercício ele é poderoso, porque ele vai trazer realmente a percepção das pessoas. Já vou fazer para mim. E aí você tem aquela informação, será que de fato é isso que eu sou? Por muito tempo, até pela minha jornada de vida, eu carregava muito a força da heroína, até um arquétipo de marca mesmo. E uma vez eu fiz essa pergunta e veio assim, você é muito batalhadora, é muito vencedora, é heroína. Só que eu cheguei num lugar de negócio que eu não queria mais ser vista daquela forma. Falei, não, eu preciso mudar isso, porque quem é batalhadora está sempre batalhando. Lutando o tempo todo, nunca ganha, nunca conquista, nunca vence. E aí eu criei uma nova percepção disso. Eu parei de trazer informações para as pessoas ao redor sobre batalhas, sobre lutas, sobre dificuldades e trazendo mais construção de jornada, estrutura, negócios, que é hoje as palavras atreladas ao meu nome. Então isso é autenticidade também. Eu sou assim dentro e fora do digital. Muitas pessoas se perdem porque elas criam personagem. E toda vez que você cria personagem, você não sustenta. Então a gente tem que ser real, verdadeiro, genuíno, só que não fazer de qualquer jeito. Estratégico. Bora falar um pouquinho desse lado, então, não só da batalhadora, mas da empreendedora Letícia, porque você lidera uma equipe. Naturalmente, você está ligado ao mercado, precisa saber se posicionar também através da BPM, mas nós estamos falando de uma empresa que lida com o crescimento. E como a BPM consegue estar sempre crescendo, evoluindo, e também você, estando à frente de uma equipe, como é que consegue fazer uma gestão ali, fazer com que todo mundo jogue junto contigo e com as suas sócias? Adorei essa pergunta, porque eu tenho um princípio na minha vida que é a multidão de conselheiros.
Quando você se reúne com pessoas que já chegaram onde você quer chegar e pessoas que já têm skin the game, que é algo que eu não abro mão, toda pessoa que está ao meu lado, ela tem que ter o skin the game, ter arriscado a pele no jogo, ela tem que ter resultados, ela tem que ter jornada, elas conseguem me ensinar e me direcionar melhor. Então, o crescimento da Letícia como pessoa, como empresária e da BPM, ele é um crescimento porque ele tem multidões de conselheiros. Nós temos um conselho deliberativo, enquanto empresa, uma empresa que tem 7 meses de negócio com conselho administrativo, porque é importante eu ter pessoas que já estão muito além, que têm uma visão de negócios de equity, que tem pessoas que pensam muito além daquilo que eu, Letícia, posso pensar, porque ele me direciona melhor. Você entende que essa pessoa já errou tanto que a hora que ela fala, vai por esse caminho, é mais fácil ir para aquele caminho? Então, a BPM, ela tem esse crescimento acelerado e, de fato, ele até me espanta, porque, de fato, foi acelerado, mas porque a gente sempre esteve reunido com multidões de conselheiros. Eu tenho um conselho administrativo e deliberativo, mas eu também tenho mentores. Então, eu pago pessoas para mentorar. Sabe quando você paga pessoas para dizer verdades difíceis? Você fala assim, nossa, não acredito que eu tô pagando para a pessoa me dizer isso. Mas vale muito a pena, porque quando você tem mentores, eles te direcionam melhor e faz você ter uma visão mais ampla de tudo aquilo que você não está vendo do teu negócio, da tua própria vida pessoal. Então é importante quem gerencia, e muitas vezes o empresário fala que a vida do empresário é muito solitária. Solitária só se você quiser, porque se você tiver as pessoas certas ao seu redor, você não vive de forma solitária. E ter essas pessoas é bom, que tem coisa que você não tem como desabafar com o seu time. Sim. O teu time não vai entender, então você tem que desabafar com alguém Que vai te ajudar. que vai te ajudar, que vai olhar e falar assim, não, eu entendo, já passei por isso, o caminho talvez seja esse, a decisão no final das contas é sua, mas ter alguém que direciona facilita muito. Então, dentro do time, nós temos esse mesmo princípio. Então, nós temos reuniões ritualísticas, nós temos cultura implementada, nós temos valores documentados, e tudo isso faz com que a empresa, de fato, viva a cultura BPM, que é a cultura da excelência, da gentileza, do autocuidado, consigo, com o time e com os clientes. E isso faz com que a nossa empresa tenha pessoas que vistam a camisa. E é muito legal porque os nossos colaboradores, eles de fato vestem a camisa. A gente roda pesquisa para entender o que precisa melhorar. Ah, mas Letícia, a minha empresa é tão pequena, eu preciso realmente fazer isso? Eu não tenho muitos colaboradores. No total, meu time tem 7 pessoas. Só que se eu sei como eles estão pensando, como estamos caminhando, isso facilita muito a minha construção. Então, esse crescimento, ele é muito do respeito às pessoas que fazem parte. Não só dos clientes, que nos mantém, claro, mas principalmente de quem entrega para os nossos clientes. Então, se eu fosse deixar, assim, mais um conselho, né? Depois disso, tenha boas pessoas ao seu redor, trabalhe com cultura, mas tenha conselheiros. Vamos combinar o seguinte, são tantos conselhos que agora eu quero, para que a gente possa já ir se despedindo do público, que você deixe conselhos, então, do que você está tendo da percepção, né, deste 2025, mas principalmente do que esperar para 2026 e onde as pessoas podem ter essa visão, podem ter este olhar onde pode crescer, ou então, de repente, um caminho que as pessoas, de repente, não gostam tanto de se infiltrar, mas é preciso olhar por este caminho porque a resposta, a solução pode estar, seja para o crescimento, seja para o escalonamento, mas principalmente seja para a alegria de quem está empreendendo. Difícil, hein? Não, só um pouquinho. Mas uma das coisas importantes que eu faço pra mim, que eu, como eu disse, né, eu gosto de skin the game. Você faz, eu nunca vou trazer algo que eu não testei e não validei. Uma das coisas importantes, se una com pessoas que vivem e falam a mesma coisa. Não estou à toa no Café com Negócios. Café com Negócios é um local que tem muitos empresários brilhantes que construíram muita coisa no nosso estado de Mato Grosso do Sul, e eles estão ali numa palestra, numa reunião, a gente ouve um insight que você fala, cara, se eu implementar isso aqui, isso muda o jogo. Por que eu não pensei nisso? Por que eu não pensei? E às vezes a gente fala assim, não, eu não vou para um evento porque eu estou trabalhando. Só que estar nesses eventos também é trabalhar. Então, uma das tendências, né, de mercado para 2026 que eu tenho acompanhado é estar nos lugares certos, principalmente olhando para o lado do empresário. Tem vários eventos que a gente pode ir, mas estejam em eventos que falem a língua do empresário. Porque nesses lugares você vai ouvir coisas que aleatoriamente você não ouviria em outros lugares e vira a chave de faturamento.
Segundo, invista em marketing, posicionamento e branding. São coisas diferentes. É uma tríade, né? BPM. Se você investir em brand, você vai marcar o coração do seu cliente. Você vai ser aquela escolha que o cliente faz fila para comprar de você. Se você investir em posicionamento, você vai ocupar o lugar certo na mente do cliente. E o marketing vai fazer o nome da tua empresa se propagar. Não dependa só de indicações. Indicações é maravilhoso. Nós temos muitos também dentro da BPM. Só que o marketing vai crescer a tua empresa de forma mais acelerada. Então, invista em brand, posicionamento e marketing, que é o seu 80-20. 20% das ações que vão gerar 80% de resultados. E por último, invista em pessoas. Tenha conselheiros, invista em pessoas boas no seu time, remunere bem. Eu costumo dizer que o empresário, ele tem muita dificuldade quando ele vai contratar, porque ele quer pagar pouco e quer exigir muito. Eu sempre falo que empresas pequenas precisam contratar nível sênior, porque quando você contrata um nível sênior, você não perde tempo treinando, ensinando. Quem pode contratar júnior é empresas grandes, que têm pessoas para treinar pessoas mais júnior. Invista em pessoas sênior e remunere bem. O crescimento da sua empresa vai ser, acelerado, porque você está investindo no lugar certo. Acho que deu para aprender, né? Inclusive, depois você me passou o telefone certinho, Letícia, porque a gente sempre precisa se posicionar e se mostrar, né? Ainda mais nós que estamos querendo encontrar o nosso lugar dentro do mercado. Claro, muita gente já tem o seu lugar, mas nunca é demais alcançar novos terrenos, novas áreas. Que alegria poder bater esse papo contigo, aprender, né? Ganhar estes conselhos tão valiosos para o nosso dia a dia. E eu queria lembrar que não só a BPM, mas existe muita gente que confia e acredita no podcast Café com Negócio. Então, por isso, aproveito a oportunidade para lembrar dessa lista de pequenos 11 patrocinadores aqui, por isso que a lista eu preciso até decorar ainda. Mas, agradecer o apoio do Bosque dos IPs, da TOTUS, que está sempre com a gente, o Sistema Comércio também, através do da FEComércio e do Senac, ainda Sebrae, Funditur, isto é, Mato Grosso do Sul, Casa das Cores, Resina e Marcon, Office Formato, Gera Tecnologia e Alsec. Este foi mais um episódio do podcast Café com Negócios, o seu podcast de inovação, gestão e empreendedorismo. Hoje, tendo o privilégio e a honra de celebrar novos tempos com Letícia Ribeiro da BPM Group. Saúde e bons negócios.